é quebrar os laços de desarmonia e de ódio que unem as pessoas. Esse é o objetivo da reencarnação, porque através de quebrar esses liames de ódio, nós alcançamos a evolução. Nós viemos todos à Terra com o propósito maior de evoluir. Mas não conseguimos evoluir, evidentemente, se não quebrarmos dentro de nós as amarras que nos prendem ao passado milenar. E nós voltamos ao seio familiar, encontramos dentro da mesma casa essas disparidades. Encontramos aquela mãe ou aquele pai que diz que não tem paciência com determinado filho, não sabe por quê, mas não tem paciência, consegue tolerar as mesmas atitudes provocadas por um outro filho, mas aquele não adianta. Quando percebem, já se indispuseram, já agrediram, não sabem o porquê a sua paciência está tão pequena. E vice-versa. E os filhos que não toleram o pai ou a mãe, e que com isso acabam desenvolvendo verdadeiros traumas desde a adolescência, porque chegam à casa espírita e dizem: eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe. E nós vemos atualmente, para nosso horror, filhas e filhos maquinando a morte dos seus pais. Vemos pais matando os seus filhos, bebês ou crianças. Em sã consciência, quando nós nos perguntamos como é possível uma criatura cometer uma atitude dessa, mas a reencarnação vem explicar. Ela vem nos trazer uma importante informação de que são espíritos que conservam um ódio tamanho no seu interior, que mesmo vindo na condição de pais ou de filhos, não conseguem vencer aquele abismo imenso que separa aquelas criaturas, e por qualquer motivo material, banal, aflora aquele sentimento de perversidade. E esse espírito, sem saber porquê, ele acaba promovendo um crime. E evidentemente, quando ele se dispõe a maquinar, a construir essa ideia macabra que ele acabou assimilando, essa pessoa começa a se agregar a outras entidades espirituais do mesmo diapasão e que normalmente também nutrem um ódio pela vítima de hoje, formando uma verdadeira quadrilha psíquica, servindo de instrumento àquele que deu o primeiro passo. É comum as pessoas dizerem: eu não sei por que eu fiz isso, alguma voz lá dentro mandava que eu fizesse. Isso existe, sim, sabemos da influência espiritual, porém, é preciso que o encarnado dê o primeiro passo. Nós encarnados precisamos abrir a porta da nossa mente para que qualquer influência espiritual se faça presente. Se nós não dermos o primeiro passo, não emitirmos o primeiro pensamento, não agasalharmos a primeira ideia de vingança, não existe obsessor que seja capaz de nos influenciar. O encarnado é ele o responsável sempre por tudo que lhe acontece. Nós não podemos dizer: um obsessor foi o causador do meu deslize, do meu erro, da minha ação. Isso não existe. O obsessor pode ter aumentado a nossa vontade de fazer uma coisa errada, mas quem abriu as portas mentais fomos nós. E aí, meus irmãos, vamos imaginar hoje o filho, a filha, os pais que hoje estão se degladiando. É comum nós vermos o interesse financeiro provocar verdadeiros abismos entre as famílias, desenvolver o ódio entre herdeiros, entre irmãos. E esse ódio, ele começa com uma sementinha leve e ele vai tomando corpo. Vimos há pouco tempo aí na mídia aquele caso do pai que mandou matar o seu filho por causa do dinheiro da loteria esportiva, algum tipo de loteria, maquinar a morte do filho por causa de dinheiro. Vemos outros filhos maquinarem a morte do pai para ficar com a herança, da mãe para ficar com a herança.
E nós, espíritas, vamos nos perguntando: qual será a consequência desses atos? Que tipo de provas e expiações esses espíritos que hoje promovem esses assassinatos, o que eles estão semeando? É evidente que a vítima de hoje foi o algoz do passado. A lei da reencarnação é muito clara ao nos explicar tudo isso. Toda vítima de hoje é algoz do passado. Porém, o réu, o causador, o autor, ele não trouxe compromissado que ele iria cometer aquela atitude criminosa. Vejamos como Deus é sábio, justo, poderoso e bom. Nós, quando temos os erros demarcados em nossa consciência espiritual, estaremos expostos a todas as circunstâncias que possibilitem colhermos essa plantação doentia que fizemos no passado. Mas o autor, ele não traz planejado: eu vou tirar a vida de alguém, eu vou prejudicar alguém, eu vou roubar alguém, eu vou cometer tal coisa errada. Nosso planejamento de vida, isso não existe. Fala-nos a doutrina espírita que nós planejamos coisas construtivas. Ninguém planeja destruição, fracasso, perda, loucura em atos criminosos. Ninguém planeja isso. Nós planejamos o lado bom da nossa vida. Entretanto, quando chegamos aqui, o nosso livre-arbítrio, ele nos conduz, de acordo com as nossas tendências, a cometermos atitudes. Portanto, aquele que comete hoje uma atitude desse naipe, ele veio para se encontrar com alguém para promover a reconciliação. O caso dos filhos que planejam a morte dos seus pais, evidentemente, são filhos, são espíritos que em algum lugar do passado foram prejudicados por aquelas pessoas, sem dúvida. Em algum momento do pretérito, aqueles filhos foram abandonados, foram prejudicados de alguma forma e conservaram no seu interior um ódio mortal por aqueles espíritos. Não temos a condição de saber quanto tempo decorre esta preparação. Entretanto, essa preparação acontece até o dia em que esses espíritos se dispõem a se reencontrar aqui na Terra, numa circunstância que vai possibilitar a eles a reconciliação. Todos os nossos encontros são promovidos com essa única finalidade, a reconciliação. Jesus coloca no seu Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminhas lado a lado com ele. Por isso nós nos reencontramos aqui, para nos reconciliarmos. Porém, aquele ódio que está com as suas raízes profundas, ele é uma força que ali dentro entra em ebulição em vários momentos. Aquele que tem a ventura de dedicar-se a alguma religião, não vamos falar que só é espírita, não. Todo aquele cristão, toda aquela pessoa que desenvolve uma religião com profundidade, com certeza, com fé, com crença, com dedicação, ele tem um apoio para que o ódio que está dentro do seu coração seja inibido, seja contido. O conhecimento da sobrevivência do espírito da reencarnação realmente é um diferencial. Ele nos auxilia a percebermos com antecedência qual é o risco que nós corremos quando nós nos deixamos levar pelos pensamentos malsãos, pelas atitudes que prejudicam. O conhecimento da sobrevivência do espírito, da pluralidade das existências, da reencarnação, ele nos dá esse alerta. É evidente que aquele que crê que morrendo tudo acaba, para ele fica mais fácil fazer vingança com as suas próprias mãos, porque para ele a morte vai encerrar. Para nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que a morte é apenas um estágio, é um ponto que modifica os atores. Esse palco terreno, ele deixa de existir, mas a continuidade da vida também assegura a continuidade do ódio e a continuidade do amor.